O Corinthians, Vessa, Kaká vai ganhar chance com o Dorival. O Corinthians vem numa decepção, né? Empatou, né? No meio de semana na Copa Sul-Americana, tá também por um fio. O Cruzeiro é o único brasileiro já eliminado. E vai encarar o Mirassol no fim de semana. O Corinthians vem com esse empate, mas vem no Brasileiro de uma vitória muito grande, né? Diante do Inter, que vinha bem e tudo mais. Vem bem, um bom time, né? Um dos candidatos e tudo mais, fazendo 4 gols e 2 sendo anulados. O Kaká teve a chance lá com aquele time meio reserva lá que jogou em Novo Horizonte, foi bem, depois o Dorival foi e já continuou com ele na equipe, então ele tá ganhando espaço mesmo, ele tava meio ali de canto com o Ramon, com o Gustavo Henrique machucando, o Félix ainda estava suspenso na Sul-Americana, ficou até mais tranquilo pro Kaká poder jogar. O Corinthians que joga em Mirassol, os ingressos de visitante tudo esgotado já há um bom tempo, apesar da diretoria do Mirassol ter colocado um valor, acho que se não me engano 200 ou 220 reais. É aquela partida que a cidade toda para jogar, já está fazendo um pouco isso em todos os jogos de Série A, quando pega um time que tem bastante torcida na cidade ainda e na região de Rio Preto ali fica mais ainda. E eu estou imaginando um Corinthians com alguma ou outra modificação. Amanhã a gente consegue falar um pouco mais calma, tal, até com um pouco mais de propriedade, mas não por conta de quinta-feira ser o jogo do Racing, mas pelo desgaste de terça-feira agora. Então eu estou imaginando que uma ou outra troca é possível que ele faça para tentar competir ali diante de um time que não tem calendário nenhum. Cara, o Mirassol as pessoas não estão percebendo. Ele é brasileiro. Ele recupera e brasileiro. Nesse primeiro momento, com vários times com 3 competições, o Mirassol vai ganhando força e vai fazendo uma pontuação que eu acho até que está um pouquinho acima do que a gente imaginava da parte dele. 2 coisas, uma dentro de campo, outra fora. O Garro mais perto de voltar, e esse papo de SAF do Corinthians. Que história é essa, Vessa? Do Garro apareceu ontem a primeira imagem dele no campo. A gente tinha falado aqui, né? A transição começaria dia 10 e a volta dele aos gramados dia 20, provavelmente dia 21 com o Novo Horizontino pela Copa do Brasil, com alguma possibilidade de 18 Santos, que também deve ter a volta do Neymar nesse dia. Então ontem ele aparece no campo, inicia ali a transição. Nós estamos aí no dia 8, é um prazo até o dia 12, são 12 dias na teoria mais ou menos de transição. E esse negócio do SAF, cara, sinceramente eu não entro muito nessa, porque fazer do jeito que o Corinthians faz lá, com seu conselho, com seus sócios, é tanta burocracia e tal, que eu acho que isso jamais passaria. Você precisaria ter um apoio muito grande das torcidas organizadas. O que estão... eu vi alguém, não lembro quem comentou, quem escreveu alguma coisa nessa linha aí, era de uma possibilidade de você fazer como o Green Bay faz lá, que você vendeu parte para sua própria torcida, e a torcida comprava cotas, e aí passaria a ter alguma chance, ter direito a voto também. Você poderia fazer uma SAF do torcedor. Eu vi alguém falando sobre isso, escrever. Na verdade que isso daí, o Corinthians tem tanto problema para resolver do seu sistema político, ou tanto problema até financeiro, agora com todos esses pedidos de impeachment, que eu acho que isso é um papo que está meio de lado, assim. Agora tem essa possibilidade até depois de 22, 23 anos da troca da Nike também pela Adidas. O contrato da Nike acaba no final do ano, só que tem uma cláusulas lá automáticas que, se o Corinthians não respondesse alguma coisa, renovaria automaticamente para 2029, e aí a Nike, a empresa que representa a Nike no Brasil, eu acho que é o contrato mais longevo posso estar enganado, mas deve ser o mais longevo de fornecedor de material esportivo do país, até é a maior parceria de clubes, né? Acho que só perde para a seleção brasileira. E aí tá esse papo, e aí podendo trocar então pela Adidas, Corinthians e Adidas estariam conversando um contrato de mais de 1 bilhão para não sei quantos anos aí também. O Corinthians teria uma segurança jurídica para rescindir, apesar da cláusula de uma renovação automática. Assim, pode dar tudo certo? Pode, mas provavelmente vem um problema jurídico grande aí para estourar no futuro, mais um, né? Talvez financeiro também, numa dessas, se a justiça condene o Corinthians depois. Então, mas tem esse movimento acontecendo, que é um movimento grande, parece um detalhe bobo, mas não é. Nós estamos falando de bilhão de novo, nós estamos falando de um contrato de uma parceira de mais de 20 anos que você cortaria com o clube, com Augusto nessa situação todas aí.
Então é um Corinthians que segue essa loucura toda fora de campo, com muita história, e eu acho que esse assunto de SAF com tanto problema, sobretudo esse lance de impeachment, não é muito um assunto tão quente assim como muita gente pode estar pensando. Estou pensando aqui, diferentemente de vários outros clubes gigantes do Brasil, o Corinthians nunca foi Adidas, talvez. Nunca foi. Nunca tenha sido Adidas, né? Nunca foi. Porque todos os outros grandes já foram. O Palmeiras já foi, São Paulo já foi, o Flamengo já foi, o Vasco já foi, o Fluminense já foi. Enfim, vários outros aí. Do Corinthians eu me lembro. Uma outra questão. Dentro ou fora de campo, o que preocupa mais, Arnaldo? Fora. Dentro ainda dá para encarar, né? Mas agora o Corinthians não tem mais margem de erro na Sul-Americana, então a questão a gente vai perceber onde e como o Dorival vai revezar nesses próximos dias. O Vessone falou do jogo com o Santos, do clássico. Vale a gente salientar também que o Santos fechou o Allianz Parque, né? Fechou para jogar no Allianz Parque. Contra o Ceará, né? Contra o Ceará. É curioso no futebol, né? Porque o Palmeiras não vai conseguir jogar o clássico no Allianz Parque no domingo, mas o Santos vai jogar na segunda contra o Ceará. Meio que aquela questão da Vila Belmiro, da pressão. O Santos iria jogar essa partida no Pacaembu, né? Aí não tinha o Alvará e tal. O Santos também está saindo da Vila Belmiro. Esse é um jogo interessante, Santos e Corinthians, mais para frente, né? Corinthians e Santos. Sobretudo se o Neymar voltar, se o Garro voltar, tá, mas isso é depois do Mirassol, depois do Racing, que o Corinthians vai fazer o clássico. Até lá ele tem que cumprir o papel no final de semana, porque ele não vem de um bom jogo, e sobretudo na Sul-Americana ele precisa ganhar de qualquer forma. No Uruguai não tem margem de erro mais. Fala, Massa, questões fora de campo são preocupantes e tal, mas enfim, o tempo continua aí pro Corinthians, as coisas vão andando. Tem o Mirassol no fim de semana, a gente vai palpitar amanhã, hein, sobre esse jogo. Essa questão da camisa, né, do fornecimento de material esportivo, acho que o Conselho precisa barrar até que o presidente esteja livre de qualquer situação, porque senão ele pode fazer um contrato que seja danoso ao Corinthians. Vende a história do bilhão, é 1 bilhão, vai receber X agora, tem luvas, né? E lá na frente você não sabe quanto é, a outra pode entrar na justiça, embargar o negócio, pode ter que devolver, isso pode virar outro pepino. Então, assim, na minha concepção, acho que decidir essas questões importantes para os próximos anos, isso deveria passar por alguém, não sei se o Conselho tem esse poder, de que o presidente, seja o Augusto ou outro, livre de qualquer tipo de situação com polícia e impeachment, enfim. Dentro de campo é muito mais tranquilo, né? O time tem bons jogadores e vai precisar ajustar o sistema defensivo. E aí pode ter um problema para o Dorival. Como que ele vai fazer funcionar Garro, Memphis e o Yuri Alberto, sendo que dos três, só o Yuri Alberto gosta de correr para trás? Você vai ter que mudar? Você vai fazer o 4... nesse momento é o 4-3-1-2, né? Você vai ter que empurrar o 4-4-2, você vai trazer o Memphis mais para trás, vai jogar o Garro de lado de campo. Quais volantes ele vai escolher? Mas quanto Mirassol, aí é barbada, pule de 10, o Corinthians vai vencer o jogo. O Corinthians segue vivo ainda, né, mano? E Lelê? Vivo naquela, né? Matematicamente, sim, mas... Depende apenas de si, tem que ganhar as duas próximas. Não, precisa torcer por esse é o problema. Mas Racing do Uruguai é muito ruim, mano. Que eles vão se enfrentar. É ruim, Vieira, mas é fora de casa, cara. E o Corinthians ele teve uma dificuldade enorme pra ganhar do Racing jogando dentro da Neoquímica Arena. Com relação ao Dorival, RG, vocês estavam falando, dedo do técnico e tudo mais. O Dorival, ele tá chegando agora, e ele primeiro tá conhecendo o elenco. É natural o Corinthians oscilar na mão do Dorival, falar, mas ele jogou muito no final de semana e não jogou nada nessa partida. Sim, isso vai acontecer, principalmente no início de trabalho. E outra, Lele, ontem pra mim, a escalação do Dorival, por mais que tenha tido alguns jogadores poupados aí, o Mateuzinho tava fora pra fazer aquele negócio de carga, controle de carga, começou sem Raniel, alguns outros jogadores também, mas cara, na moral, a escalação do Dorival era a melhor que ele tinha à disposição ontem. Ele colocou dois caras ali, que são as referências do ataque, que é o Memphis e o Yuri, o Carrídio, que tem sido o jogador mais regular da temporada, começou o jogo também. O grande problema é o entorno. O Corinthians ele não pode ter jogadores aí tão ruins tecnicamente como esse tal de Léo Maná, mano.
O Corinthians ele não pode perder, por exemplo, o Martínez no jogo e aí eu acho que é um erro do Dorival, o Charles como opção, mano. Cara, esse Charles, Lelê, na boa, ontem ele quase fez um pênalti imbecil. Numa jogada que ele vai com o antebraço no rosto do jogador do América, praticamente em cima da linha. Cara, mas é uma cretinice, é uma falta de inteligência que não dá pra entender. Esse Léo Maná é horroroso. Eu sei que tem um monte dos fienzo que ficam aí nas redes sociais aí. Ai, mano, você vai falar da base, você vai falar da base. Esse Léo Maná é horroroso. Não serve pra jogar no Corinthians, não dá, não dá. Base, né? Então, o grande problema, mas é que tá, ô Lelê, se a gente falar em termos de time, eu acho que o time do Corinthians é muito competitivo. Eu acho que de 1 a 11, o Corinthians com todos os titulares é um time competitivo, mas o elenco é fraco. Não dá pra gente falar de elenco. Se a gente pegar, por exemplo, ontem, eu vou falar já também aí de postura em campo, porque não dá pro Corinthians ver praticamente durante 3/4 do jogo o América sendo mandante dentro da Neoquímica Arena. Os caras fizeram o que bem entenderam ali. Isso independe de escalação. Força de vontade, dedicação, garra, empenho, tem que estar em todo mundo que joga no Corinthians, independente de escalação. Mas se a gente for falar de elenco, e aí eu quero falar a respeito do time reserva, Lelê, vamos lá, ó. Donelli, Léo Maná, eu vou pôr 2 zagueiros aí que são os que menos têm jogado aí, o caso do André Ramalho e do Tchoca, e lateral esquerdo, o Hugo. Você vai pro meio campo, você tem lá Charles, Rian, Alex Santana e Coronado. E na frente... foi titular ontem, né? Mas é reserva. Também é banco. Põe mais esse aí no banco. E lá na frente você tem Thales Magno e Héctor Hernandes. Então, Lelê, não dá pra confiar. Não dá pra confiar. E o Dorival, ele vai ter que dar nó em pingo d'água, porque o time do Corinthians, cara, não pode flutuar igual tá flutuando nessa temporada. Joga um jogo como jogou contra o Inter e acharam que ganharam uma Copa do Mundo. Aí entra relaxado num jogo que era extremamente importante de vida ou morte na Sul-Americana. Inclusive, é isso, só para, mano. Lele, desculpa, só interromper um pouco. Diga, Motinha. Pra encaixar a fala do Dorival aí, entre vocês dois aí, que vocês estão falando sobre isso, que é exatamente o que ele falou na entrevista, né? Falou muito sobre o desgaste físico, né? Do time, que realmente ontem ele teve que poupar jogadores, que ele teve que fazer alguns sacrifícios ali, né? E falou que o time tem que evoluir mais, né? O time tem que evoluir mais. E falou da preocupação dele aí com contratações pontuais, né? Que o Corinthians vai ter que fazer. Então seria zagueiro e um atacante de beirada. Eu não sei se satisfaz vocês dois. Diga aí, Lelê. Claro, a gente vem falando aqui faz tempo, né, que pro time realmente ser mais competitivo e não ter que depender, às vezes, desses caras que vêm do banco e que detona muito o nível de qualidade do time titular, precisa de contratações no meio do ano. E claro que a gente sabe que para isso vai ter que também se desfazer de alguns atletas que estão nesse elenco e que não são úteis, até porque você precisa liberar espaço nessa folha para trazer novos caras, já que o Corinthians não está em condições de ficar gastando mais dinheiro do que já gastou, né? E gastou muito, inclusive, na janela do ano passado para não cair. Agora sim, Motinha, vamos lá. Eu concordo, por exemplo, o Dorival usa uma das justificativas na sua coletiva de que o time realmente estava desgastado, né? Foram aí 3 jogos em 7 dias. Concordo que o calendário brasileiro, ele é assim, só que é assim pra todo mundo. Você vai pegar o São Paulo, por exemplo, São Paulo conseguiu vencer ontem fora de casa e também teve seu jogo pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil, né? Então, assim, o futebol é coletivo e ontem o time perdeu realmente coletivamente, porque o time como um todo foi mal demais, principalmente se a gente pegar o segundo tempo. Pregou, não existiu o Corinthians no segundo tempo. É claro que tem algumas questões pontuais, como o Mano já começou a falar aí, e eu concordo, falamos ontem na transmissão também. Você tem que depender de o Léo Maná na lateral direita, é desesperador. Toda vez que o Mateuzinho não tem condição de jogo, seja por estar suspenso, seja por alguma lesão ou por controle de carga, como foi aí o caso de ontem, é desesperador, você não tem quem colocar. Só que, tudo bem que o Dorival tá chegando agora, ele precisa conhecer o elenco, e aí, se você não pode contar com o seu lateral direito titular, é mais o óbvio, fazer o óbvio, é você ir com o cara da mesma posição reserva, que seria o Léo Maná. Só que o torcedor corintiano, que já tá acompanhando há muito tempo esses jogos, esse problema na lateral direita e o futebol do Léo Maná, a gente já sabe que o Léo Maná não dá.
Ô, E Lelê, o você Dorival falou isso descobriu uns isso 20 dias ontem. atrás, hein, Lelê? Sim, Aos assim, 20 dias atrás você tinha comentado sobre o lateral direito, hein? Já sabe. E o Dorival descobriu isso ontem. Tanto é que teve um lance, meu Deus, ali no segundo tempo, que o Léo Maná, ele ficou órfão, ele ficou sem pai nem mãe. O jogador do... Meu Deus, do América de Cali fez um lance lá pelo corredor esquerdo, entrou sozinho dentro da área porque o Léo Maná foi parar lá na linha de fundo. Depois disso, acho que o Dorival ficou com tanta vergonha do que aconteceu ali que ele tira o Léo Maná de campo e improvisa o Charles pra fazer a lateral direita. E é ele uma trombando coisa com o que... Gileri, Lelê, no meio. Não, meu Deus do céu, mano, o que foi aquilo? É assim, é lance, gente, desculpa, não é que a gente tá pegando no pé do garoto. Aliás, eu sei que quando é garoto de base, não sei o que, a gente tem que realmente ter um pouquinho mais de paciência, porque vai oscilar, né? Às vezes o cara não apresenta um bom futebol no profissional já de cara, demora um tempo pra se adaptar. Mas não é o caso do Léo Maná. A gente já conhece, o Léo Maná já teve oportunidades aí, já vem tendo oportunidades com o time profissional há uns 2, 3 anos. E não dá, assim, né? Então, assim, a gente já sabia que, em vez de Léo Maná, ou testa o outro garoto lá, o Jacaré, que pelo menos ainda não teve tantas oportunidades como Léo Maná, ou você improvisa alguém nessa lateral direita, que no caso é o Charles, o próprio Romero. Prefiro o Romero fazendo essa lateral direita do que o Léo Maná, tá? É verdade, Marco, pra você ver o nível da coisa. E não é querer queimar o garoto, pelo amor de Deus, eu nem gosto, assim, de queimar quando o garoto tá começando e tudo mais, porque a gente sabe que existe essa pressão realmente mais forte, né? Por exemplo, o Tchoca. O Tchoca, esse sim é um garoto que eu ainda vou defender, porque ele começou muito bem o ano, e aí ele teve 2 jogos ali onde ele foi mal. Ele teve falha, inclusive pela Libertadores lá no Barcelona de Guayaquil. E sacaram o moleque, não deram mais oportunidades pra ele. Só que aí é muito fácil você tirar todas as oportunidades, meio que queimar o moleque, enquanto você continua com Félix Torres e André Ramalho falhando todo jogo e tendo novas oportunidades. Eu preferia tá dando mais uma oportunidade pro Tchoca, em vez de ficar ali entre André Ramalho e Félix Torres, que todo jogo erram. Mas aí, por não ser da base, os caras vão,